Todo prazer momentâneo gera uma insatisfação a longo prazo. Então vamos passar agora para o segundo pilar. O segundo pilar é da competência e desafio. Quando a competência é muito maior do que o desafio, gera tédio. Quando o desafio é maior do que a competência, gera insegurança e medo, que faz com que você procrastine. Então, ó, aqui tem um desenho para ficar mais fácil, né? Olha aqui, dá para ter uma ideia. Então, entenda o seguinte, aqui está desafio, você vai fazer alguma coisa. Por que as pessoas procrastinam? Elas vão fazer alguma coisa. O que é procrastinar, né? Vamos entender isso primeiro. Procrastinar é empurrar com a barriga. É fazer uma outra coisa no lugar daquilo que você tinha que estar fazendo. Isso é procrastinar. Então você tem aqui um desafio. Esse seu desafio é fazer tal coisa. Um projeto, escrever um livro, gravar um curso, fazer qualquer coisa que seja um dos seus sonhos. Então você tem um desafio. Quando o seu desafio é maior do que a tua competência para fazer, você vai procrastinar. E quando a sua competência é muito maior do que o desafio meio show, só isso tem que fazer, aí você começa a procrastinar. Por quê? Porque é desanimador, não dá entusiasmo. Mas quando você junta um desafio top no mesmo nível da competência, dá isso aqui, ó. Ação massiva. Entende? É aí que o bicho pega, é aí que você começa a fazer, que foi o que eu fiz quando eu entendi esse processo. Na hora que eu entendi como a gente funciona, eu falei, o quê? É agora. Sentei e comecei. Fui me preparando, comecei a pesquisar, fui aumentando a minha competência de escrever um livro, que eu não sabia como escrever um livro. Eu não sei se vocês sabem, eu sou minha própria editora. Eu lancei o livro, eu escrevi, eu diagramei, eu fiz absolutamente tudo. Ou seja, o desafio estava muito alto para mim, porque eu nunca tinha feito. E a minha competência estava aqui, ó, nenhuma, nunca tinha feito. Então, pô, bicho pegando aqui, e eu com medo de errar, com medo de não dar certo, com medo de não ser suficiente, com medo de não ser merecedor, com medo das pessoas não gostarem, entende? É isso que vai acontecer na tua cabeça. E aí, o que eu fiz? Desafio aqui. Eu fui e comecei a pesquisar. Como escrever um livro? Começo por onde? Faço o quê? Como diagramar? Como que funciona a editora? Como que funciona tal coisa? Olha, a competência foi aumentando. Eu fui tendo informação, fui aplicando, virando conhecimento, e quanto mais você faz isso, vira sabedoria. E aí, hoje, eu já consigo ajudar meus amigos a escreverem livros. Olha que fantástico. E lançar o próprio livro, ao invés de depender de editora e ter toda aquela burocracia e etc. Entendeu? Então, quando você eleva o nível de desafio junto com a de competência, automaticamente você tem ação massiva, você tem entusiasmo de fazer aquilo, você tem empolgação de fazer aquilo. Porque senão você tem medo, insegurança, né? Como eu tinha, ou você tem tédio. Porque, tem que fazer isso, que saco. E aí você vai enrolando e deixa sempre a última hora. Quem aí costuma deixar as coisas tudo para a última hora? O terceiro pilar é dor versus prazer. Todo ser humano, ele vai procurar prazer e fugir da dor. Quem faz isso é a mente, tá? A nossa mente faz isso automaticamente, tá? É um processo natural do nosso cérebro reptiliano, que ele fica com medo, procurando coisas, né, perigos, etc., para nos proteger. Então ele corre da dor para que a gente sobreviva e procura prazer o tempo todo. E isso faz com que a maioria das pessoas prefiram atividades que vão dar prazer imediato do que a longo prazo. Porque a maioria das pessoas não trabalham a sua imaginação. E aí, você quer o quê? Você prefere tomar uma Coca-Cola ou malhar pesado? A maioria das pessoas vai lá, eu prefiro um sorvetinho, prefiro um hambúrguer, prefiro não sei o quê. Mas não entende que todo prazer momentâneo gera uma insatisfação a longo prazo. Anote isso aí. Todo prazer momentâneo gera uma insatisfação a longo prazo. E toda dor momentânea gera prazer a longo prazo. Então, da mesma forma, vamos pegar esse exemplo de musculação, né?
Você para ali, fica 40 minutos malhando, pegando pesado, sentindo dor, mas você fica saudável, com um corpo incrível, sua autoestima vai lá em cima, porque você está lindamente maravilhoso. Entende? Agora, aquele refrigerante, aquela Coca-Cola, aquela porcaria que você está colocando dentro do teu corpo, estragando, que a gente vai falar disso também no próximo, o que ele faz? Ele te dá o prazer momentâneo, mas acaba quase que instantâneo. Quanto tempo demora o prazer de um refrigerante entrando no teu corpo e destruindo tudo? Dura ali segundos. Só que aí você tá cheio de doença, cheio de coisa. Então, quando você não tem consciência da tua mente, quando você não domina a sua mente, por isso que eu sempre falo, né? Eu sou indomável, porque eu domino a minha mente. E se você quer ser indomável também, você precisa entender como ela funciona. Você precisa entender a sua persona. Quem é o seu personagem? Quem é que tá comandando? Eu não sou Luiz Gamonal. Luiz Gamonal é o meu nome. Se é meu nome, quem é o dono disso? E você também tem o seu nome, então você precisa entender tudo isso, como funciona, para que você domine a sua mente e não se renda a prazeres momentâneos que vão te gerar insatisfação para o resto da vida. A maioria de vocês estão insatisfeitos, estagnados. Por quê? Porque estão olhando para prazeres momentâneos. E aí você gasta dinheiro com porcarias, ao invés de juntar e comprar um troço que vai te render, um ativo, que vai fazer com que você ganhe dinheiro. E tá sempre gastando dinheiro com porcarias. Isso é um negócio novo, um celular novo. Para quê? Para ver se supre essa insatisfação, essa falta de pertencimento da vida, né? Se sente como se estivesse totalmente fora. Faltam 2 pilares. Então, primeiro pilar, mentalidade, né? Ou seja, mentalidade fixa negativa, mentalidade síndrome de Gabriela e o perfeccionismo. Segundo pilar, competência versus desafio. Terceiro pilar, dor versus prazer. E agora, o quarto pilar, que é combustível inadequado. O que é combustível inadequado? É a comida que você coloca para dentro de você. O combustível inadequado é a falta de cuidado que você tem com a máquina que você habita. Isso aqui nada mais é do que uma máquina que você habita, uma máquina extremamente inteligente e fenomenal que faz com que você consiga experienciar a vida. Você não é o seu corpo. Você tem um corpo, lembra? Você é um ser espiritual fenomenal que tem um corpo incrível que te permite respirar, ouvir, sentir gosto. Sabe, aquele vinho maravilhoso, aquele queijo incrível, aquela torta que você gosta, aquela pizza. Você consegue por causa do seu corpo. E isso é incrível. Só que você, quando coloca alimentos não congruentes ao seu corpo, ele tira a energia ao invés de colocar. Porque para que serve o combustível, né? Assim como uma máquina, assim como um carro, o nosso corpo é uma máquina incrível que precisa de combustível, precisa de óleos, precisa de água, precisa de manutenção. A maioria das pessoas não fazem isso. Vão só colocando lixo para gerar prazer, lembra lá no início? E isso faz com que suje a sua máquina, fazendo com que você não tenha uma máquina funcionando em alta performance. Então, o que acontece? Quando você coloca um alimento de baixa qualidade ou não congruente à sua genética, acontece o seguinte: o alimento ele serve para dar energia, por isso chama caloria. Você come caloria para ter calor. Calor é energia. E a energia que gera desse corpo, você vai utilizar no dia a dia. E aí você descansa, depois você vai e come de novo para ter energia, para você conseguir correr, experienciar a vida. Fazer sexo, fazer caminhada, andar de bicicleta, andar de carro, namorar, qualquer coisa que você queira. Você precisa de colocar combustíveis que são congruentes ao seu corpo e não coisas industrializadas cheias de veneno, como refrigerante, trigo geneticamente modificado, óleo vegetal, açúcar. Isso tudo é lixo. Quando você acaba de comer, comenta aí para mim. Nós temos centenas de pessoas aqui, comenta aí. Quem de vocês acaba de bater um prataço de macarrão e fala assim: nossa, estou super satisfeito e energizado? Ou você fala assim: nossa, um docinho agora, e aí você tá com aquela lombeira querendo dormir. Então, a importância de colocar, quando você coloca um alimento bom no seu corpo, ou seja, bom quer dizer congruente ao seu organismo, tá? Quando você coloca um alimento de boa qualidade, o que acontece? Ele é tão bom que ele manda energia para o seu corpo.
quando ele é ruim, ele é tão ruim que ele tira energia do seu corpo para digerir aquela porcaria. Porque aí o seu corpo gasta a energia que estava e você... O motivo da procrastinação, alimentação e procrastinação, é aí que rola muitas das coisas. Você acaba de almoçar, acaba de comer alguma coisa, você está sempre desanimado, sempre sem vontade de fazer. E é aí que o bicho pega. E agora nós vamos chegar no quinto pilar, que é, para mim, o mais importante e que é o que destrói a vida de todo mundo em todos os aspectos. Faz com que você não atraia o que você deseja através da lei da atração, faz com que você não tenha a vida que você quer. Por quê? Porque você não tem propósito de vida e clareza do que você deseja. A falta de um propósito definido, ou seja, a falta de clareza do que você quer, e você tem que escolher em cima do teu propósito e não do que o vizinho disse, do que as pessoas disseram. Você tem que escolher o seu propósito de acordo com a tua essência, o seu eu verdadeiro, que é o que eu estou falando o tempo todo. A falta de clareza do que você deseja faz com que você se perca nas infinitas possibilidades do universo. E aí tem tantas opções que você, obviamente, lembra? Procura prazer, foge da dor e se perde naquilo que você queria fazer, né? Quando você está alinhado com o seu propósito, né, as suas atividades, elas são todas em volta do teu propósito. Tudo que você faz é em volta do teu propósito. Entenda o seguinte, muita gente fala sobre questão de disciplina, tem que ter foco, disciplina, que eu não tenho isso. Você tem sim. Todos nós temos disciplina e foco. Quem de vocês aqui tem dificuldade de ver Netflix? Qual de vocês tem dificuldade de mandar uma pizza para dentro, preparar a pizza, ou então pedir no iFood? Vai lá no celular, escolhe a pizza, escolhe o hambúrguer, escolhe a porcaria que seja, o refrigerante, etc. Manda uma mensagem, prepara, toma um banho, arruma tudo, senta lá no sofá. Quem tem dificuldade? Quem é que procrastina para isso? Quem é que procrastina para ver Netflix? Quem é que procrastina para jogar um futebol? Quem é que procrastina para ir no shopping? Vocês estão entendendo? Todos vocês são disciplinados. A questão é que vocês são disciplinados só para o que dá prazer, momentâneo.